Esse vídeo é um vídeo explicativo para a galera que tem me mandado currículo, para o pessoal que está me adicionando no Face, sobre o teste para Grupo Camaleões, para tirar dúvida. Que trabalho, Murilo? O que você faz? Que maluco você é? Eu vou estar falando para vocês mais ou menos que maluco, que tipo de maluco eu sou. É para você que tá aí, né? É para você que está aí fazendo teatro, para você que está estudando, para você que é um bom ator. Quando eu falo bom ator, o cara que já está com um trabalho legal e que se acha bom. Eu estou procurando pessoas destemidas, estou procurando pessoas sem preconceito de idade, de cor, de sexo, pessoas que não tenham pudores. Aquela atriz despudorada. Eu quero aquele ator despudorado. Não no sentido de apenas ser rodriguiano, mas no sentido dramático, no sentido de ser um pesquisador da arte, um pesquisador de palco, um pesquisador de atores, um pesquisador de diretores bons e de textos bons, um cara que se jogue para fazer as coisas. Então, é esse tipo de pessoa que eu tô procurando. Eu tenho uma peça chamada Escritos de um Louco. Quando você fala em teatro, quando você fala em direção, você obviamente tem que falar de ator e de até onde você é capaz de chegar. Pretendo voltar com essa peça a hora que eu achar um ator que seja capaz de substituir o outro ator, que esse rapaz que é meu filho e na época tinha uns 14, 15 anos. Isso é uma coisa. A outra coisa, que tipo de trabalho, Murilo, você vai fazer? Que grupo? Primeiro, em Jacarepaguá não tem nenhum grupo que possa ser referência de trabalho de pesquisa, de trabalho de ator. Pesquisa de ator que eu tô falando. Não desmerecendo os grupos que possam existir em Jacarepaguá. Gente, isso não é minha praia, nada contra, mas isso não é minha praia. Eu busco como referência o Lume. Se você não conhece o Lume, você procura. Procuro como referência o Amok do Rio de Janeiro. Eu procuro como referência o grupo da Bahia de Mentes, os Sátiros de São Paulo. Enfim, o Galpão e por aí vai. A minha pesquisa e a minha referência, eu tomo só gente foda. Essa é a minha referência. Eu quero aquele ator que seja um ator energético. Aquele ator que quando entra em cena, todo mundo vê o cara, né? Não importa. Eu não estou preocupado em grandes palcos, eu não estou preocupado em cenário, eu quero saber o trabalho do ator. Então esse tipo de pesquisa é que eu me refiro. Fazer trabalhos com intensidade. Eu me considero como ator, um ator dramático, um ator rodriguiano, né? Até a veia, até porque eu sempre fiz muito Nelson Rodrigues e gosto de fazer Nelson. E por conta disso, me meti numa empreitada agora, que eu não queria falar, eu só ia falar quando eu tivesse com a galera, mas me meti numa empreitada onde a minha busca louca, vamos dizer assim, né? Porque acho que ninguém usou tanto, né? E eu tenho certeza que se o Nelson soubesse disso, ele ia gostar. Ele ia falar, pô, esse cara é maluco, gostei desse moleque. Desmistificar a figura rodriguiana. A figura rodriguiana não tem nada a ver com o Nelson Rodrigues. Eu não estou falando do Nelson, eu estou falando da figura rodriguiana. Por que a gente tem sempre que beber nos textos de Nelson é uma coisa, você bebe nos textos dele, mas por que a gente só pode ler aquela cartilha? A gente não pode. Cadê a nossa criatividade? Cadê a nossa maneira específica para contar a história? Porque a sacanagem, as coisas que o Nelson falava, já existia há muito tempo. Ele só pegou, teve a sacada, a grande sacada, o insight de trazer para a vida real, trazer para o palco. Só que aí eu nunca vi ninguém ousar se aproximar dessa escrita, se aproximar dessa dramaturgia. E eu sou um cara que eu estou tentando fazer isso, né? Eu estou tentando fazer isso. E isso me veio por conta de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando foi o meu primeiro prêmio de direção, acho que foi em 2010,
um festival de teatro barra shopping, de esquetes. Eu ganhei com o texto Selvageria, de Nelson Rodrigues. Eu ousei misturar a marcação rodriguiana com uma marcação brechtiana, porque na época eu estava fazendo um trabalho de Brecht, e eu conhecia um pouquinho de Brecht, de marcação brechtiana. E eu entrei na época em contato com o filho dele, o Nelsinho, para ver questão de direito autoral, porque eu queria fazer o texto. Nelsinho, daquele jeito, né, peculiar que ele fala, foi meio rude comigo, mas assim, eu levei muito em consideração, ou levei tanto em consideração, que ele falou: pô, eu marquei com você para me ligar tal 3 horas, você me ligou 3h05, agora eu tô ensaiando, posso falar com você. Beleza, aí ele falou: pô, você... não, tá, eu autorizo, mas tudo bem. Você vai fazer o quê? Eu falei: não, vou fazer 5 cenas aí, eu queria fazer essa cena. Aí fui falando as cenas, aí ele falou: porra, você ainda nem ganhou o festival, tu já tá me pedindo autorização pra fazer. Porra, cara, tu tem 5 mil reais pra fazer um espetáculo, não sei o quê. Eu falei: pô, não tenho, eu tenho um puto no bolso. Eu acho que se ele visse esse vídeo hoje, ele ia achar engraçado. Mas enfim, aí eu fiquei meio puto, meio triste, mas aquilo... tirando a putice, ele acabou, né? Eu acabei fazendo, né? Mas porque não foi uma peça, foi só uma esquete. E eu ganhei meu primeiro prêmio de direção. Quando eu ganhei o primeiro prêmio, eu falei: porra, não vou ligar pra esse babaca não vou ligar pro Nelsinho não. Quer saber de uma coisa? Eu sou capaz de escrever um texto rodriguiano, né? Aí eu peguei, comecei a pensar, pensei. Eu lembro que eu tava na cama assim, pensando, já morando em Jacarepaguá, pensando. Aí comecei a pensar nos personagens, falei: pô, mas era fulano, por que não pode ser ciclano? Comecei a inventar uns nomes que saíssem um pouco dos nomes que o Nelson usava, mas como se você lesse, você achasse que era. E aí fui pegando o universo dele, não o texto em si, mas fui pegando o universo dele e trazendo os personagens, a mulher casada, a ninfeta, e também tinha muito na minha cabeça a questão da presença de Anitta, né? Que eu queria escrever um conto que falasse sobre isso, e o Nelson com certeza deve ter algum conto que fale de ninfeta. E aí eu comecei, trouxe a estrutura rodriguiana, a estrutura do texto, e apliquei, trazendo coro, que obviamente o coro não é uma criação do Nelson, porque já no teatro épico já se usava o coro há muito tempo, e o coro eu acho que é uma coisa legal, mas eu pensei no coro como aquela vizinha fofoqueira, né, que tem no Nelson, aquelas pessoas que se juntam para falar mal do vizinho, não sei o quê. Eu pensei nisso, e pensei na própria figura do Nelson entrando na história, mas entrando mesmo, sentindo prazer, gozando em ver aquela mulher gostosa, como se o Nelson fosse um grande poeteiro, como se ele fosse um cara tarado, e como se ele fosse um apaixonado pela mulher, que eu acho que é o que ele era, e que eu sou também. Além do que as pessoas, né, nós brasileiros, que somos um povo caliente, nós gostamos de uma putaria, nós gostamos de ver uma sacanagem bem feita e bem dirigida, com sensualidade, mas com ousadia no teatro. Aí que está o X da história. E aí eu tô chamando vocês, atores, pra gente entrar nessa pesquisa e apresento a vocês, em primeira mão, a minha peça Desejos. Desejos foi uma peça que eu escrevi inspirada no universo rodriguiano e para homenagear um grande e uma pessoa muito amiga que eu conheci em São Luís do Maranhão, chamada Reinaldo Farai. Pesquisem sobre ele, que vocês vão ver que é um cara, um diretor que muita gente do Rio, muita gente global conhece. Ele era da área de balé, mas ele era também um encenador, só que ele era um encenador mais luxuoso, ele gostava de luxo, de, sabe, cenário, enfim, procurem. Então, o Grupo Camaleões procura esse tipo de pessoa. Já vou de cara dizer para vocês que a gente vai entrar nesse universo rodriguiano. Não vou fazer peça de Nelson. Como já dizia Nelson Rodrigues, e o dizia muito bem, o teatro não tem que ser bombom de licor. O teatro tem que humilhar, tem que ofender, agredir
o espectador. Assim dizia o Nelson. Eu acrescentaria mais uma palavra. O teatro tem que ser provocativo. Por muito tempo, os atores que bebem na fonte de Nelson, muito bem, né? Muito bem bebidos, vamos dizer assim. Mas cadê a criatividade? E quando o Nelson fala isso, quando ele fala de humilhar, eu acho que não é humilhar o espectador, é humilhar no sentido do trabalho, você mexer com o cara. E cadê a porra da criatividade dos atores? Onde é que estão os atores capazes de provocar, até provocar no bom sentido o Nelson? Eu vejo muitas montagens do Nelson, eu tô de saco cheio de ver sempre a mesma coisa. Cadê a criatividade do ator? Cadê você, ator? Que o Nelson tanto gostava de ver, como a Lucélia, que ele adorava. Cadê esse ator provocativo? Esse ator político que através do seu trabalho ele mostra o que ele quer dizer. Cadê, gente? Então, esse meu trabalho, essa minha pesquisa, ela vai ficar singelamente, seu Nelson Rodrigues, como uma pequena e singela homenagem à Vossa Senhoria, né? E sei que não estou à altura, sei que não sou, nem quero ser Nelson, mas sei que sou um ator, sei que sou provocativo e quero também, me espelho na dramaturgia do Nelson para criar a minha, assim como tem novos diretores que vão surgindo no espaço brasileiro, no teatro brasileiro, que também estão escrevendo, que são inspirados em outros. Qual é o problema? Então é isso que eu pretendo fazer, não só em relação ao Nelson, mas em relação ao Arthur, que é um outro que eu também adoro, e outros. Então é isso, ok? Outra coisa, sou e estou formando um grupo. Não tenho condição de pagar testes, estou formando um grupo. Se liguem no que é formar um grupo. Concordo com essa parada de cachê, apoio, mas não tenho estrutura nem grana para pagar testes, ok? Antes de entrar. Pelo contrário, ofereço meu trabalho de oficina, que também é cobrado, porque preciso sobreviver antes de mais nada. Então esse trabalho do grupo é um trabalho de formiguinha. Se você achar que esse maluco aqui pode te acrescentar alguma coisa, venha. Se você achar que não, fique aonde está. Mas estou deixando bem claro, venha por vontade própria, porque eu já vou em testes e tranquilo, um grupo me chama, eu vou lá, faço teste, ninguém me dá porra nenhuma, mas eu vou porque eu quero. Então eu tô deixando isso bem claro, venha se quiser, se achar que pode somar, se vai achar que vai ficar no igual, fique onde está. Um abraço e falei demais.